Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, 6h04, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, e também todos os nossos ouvintes e espectadores. Oi, Vera. Ô Vera, vamos começar falando aí dessa questão do Auxílio Brasil ou da PEC, né? Na verdade, os precatórios, porque tá essa confusão, já noticiamos aqui, que aprova uma coisa, eu até falei, o pessoal ficou com medo na hora que eu estava falando hoje, que era contando com ovo no corpo da galinha. A galera ficou com medo, escreveu aqui, dizendo que eu ia usar uma outra palavra e tal, mas é mais ou menos isso, né, que tá rolando, né? É isso, Bocardi. A Câmara aprovou a MP do Auxílio Brasil, que ela corre em paralelo com a proposta de emenda à Constituição que posterga os precatórios e, portanto, cria o espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil. São duas coisas ligadas, mas que correm com diferentes instrumentos legislativos e que, inclusive, são instrumentos que exigem quórums diferentes, etc. Então, foi aprovada a MP que cria o novo programa, mas ainda depende, a sua viabilização e a sua transformação num programa perene ainda depende da aprovação da PEC dos precatórios, que está bastante enrolada no Senado. Tanto o Palácio do Planalto quanto a mesa do Senado pisaram no freio aí. Eles têm dúvidas quanto à viabilidade de se aprovar essa proposta de emenda à Constituição na semana que vem, como estava previsto. Havia um esforço para que ela fosse votada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois na Câmara. Eu cantei essa bola aqui ontem. Fazer ao mesmo tempo um esforço concentrado para aprovar indicações para cargos, entre elas uma espinhosíssima como a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo em que você precisa mobilizar a casa para votar uma PEC que exige 49 votos, nunca deu certo nem em governo popular. Quanto mais num governo que não tem maioria no Senado, como é o caso do governo Bolsonaro. Se na Câmara ele se vira bem com a ajuda do Arthur Lira, no Senado, Bolsonaro pisa em ovos. Ele sabe dessa sua fragilidade. Ele já disse que na próxima eleição precisará se dedicar a eleger senadores para, caso seja reeleito, ter uma melhor relação com a casa. Então, está nessa situação em que a PEC não tem os 49 votos necessários e provavelmente o André Mendonça também não tem os 41 votos necessários para ser aprovado para o Supremo. Então, o governo está às cegas, às escuras no Senado e com duas propostas de extrema importância totalmente emboladas. E não são as duas únicas propostas que estão emboladas. Também corre por lá a indicação da senadora Cátia Abreu para uma vaga no Tribunal de Contas da União. E esse é um problema que o Bolsonaro contratou por livre e espontânea vontade. Havia lá um ministro no TCU, Raimundo Carreiro, que ainda tem tempo pela frente, mas Bolsonaro decidiu, eu preciso de mais alguém meu no TCU. E aí decidiu nomear o Carreiro embaixador em Portugal. Carreiro topou, achou que é uma boa ir para Portugal, mas quem vai para Portugal deixa um lugar. E aí começou uma disputa no Senado, porque é uma vaga indicada pelo Senado da República, entre o senador Antônio Anastasia e a senadora Cátia Abreu. E agora essa disputa também contamina as outras discussões importantes para o governo. Então, muito complicada a situação, não há garantia nenhuma de que vá ser votada a PEC dos precatórios. Para votá-la, senadores que transitam ali na base aliada exigem, inclusive, emendas, cargos. Então, o balcão de negócios está montado e o governo, de novo, patinando e, de novo, no corner. A gente até já comentou aqui algumas vezes, né, Vera, que aquela história de emendas de relator que fluíam muito na Câmara, no Senado tinha um certo represamento. Isso também dificultava a situação do governo no Senado, então pode sofrer uma derrota aí dupla, tripla no Senado. E, em paralelo a isso tudo que você está falando, o César Feitosa acabou de entrar com a informação de que o Congresso Nacional redigiu um ato conjunto dizendo que não vai divulgar os nomes dos deputados e senadores que direcionaram verbas de relator chamado orçamento secreto
Ou seja, vão contrariar a determinação do Supremo Tribunal Federal, que era de dar publicidade a essas emendas, né, Vera? Bem absurda essa nota conjunta, Carol. Já estava estranha a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a esse respeito, porque ele estava estranhamente muito alinhado com o Arthur Lira contra a ideia de se divulgar esses dados, provavelmente pressionado pelos seus pares, pelos senadores. E aí agora existe essa nota alegando impossibilidade técnica de ter esses nomes, de divulgar os nomes de quem se beneficiou dessas emendas até aqui, como se elas fossem mesmo do relator e não tivessem uma destinação a outros parlamentares, quando a gente sabe que o mecanismo é o seguinte: elas constam na liberação com o nome do relator, mas se sabe perfeitamente bem quem foi que destinou o recurso e para onde. Isso muitas vezes é feito por meio de ofícios que chegam no Palácio do Planalto e que chegam também, certamente, para a cúpula do Congresso. Então, existe isso. Dinheiro não é dinheiro voador, dinheiro que não tem, que cai do céu e que ninguém sabe quem jogou nas cidades. O dinheiro chega lá porque foi negociado e pedido por algum deputado ou por algum senador. Então, na verdade, o que o Senado e a Câmara estão fazendo é achar que o Supremo Tribunal Federal é idiota e que vai cair nessa história da carochinha. Porque é isso, o dinheiro se materializou lá na forma de uma escavadeira ou de um trator sem que ninguém pedisse por ele. Nossa, que maravilha seria isso, hein? A cidade ali precisando de insumos, precisando de verbas, e o dinheiro chega de bom grado, sem que nenhum parlamentar precise brigar por ele. Seria um maravilhoso orçamento automático caindo do céu, mas não é assim que acontece. Vamos ver como o Supremo vai reagir. Essa decisão foi uma decisão que, a princípio, foi da ministra Rosa Weber, mas que depois teve a imensa maioria dos ministros do Supremo no plenário da Corte. Não é possível simplesmente desafiar a principal Corte de Justiça do país e dizer que não vai cumprir a decisão judicial. Alguma coisa vai vir do lado de lá da praça dizendo que eles têm sim de cumprir. E até porque, Carol e Bocardi, se eles não cumprirem, as emendas não vão ser destravadas. Tem uma liminar que impede que elas voltem a ser pagas. Então, é o tipo de decisão burra. Você desafia o Supremo e o que você ganha em troca com isso? Nada. Fica só essa discussão aí, né, de demonstração de força e poder e, no final das contas, nada anda. E aí essa questão econômica também é isso, vai gerando insegurança jurídica, essa questão toda do precatório, né, e a aprovação do Auxílio Brasil, você falou antes, gerando aí uma insegurança econômica, daí mistura com a insegurança jurídica, é uma insegurança geral que a gente não sabe muito para onde ir, né, Vera? Mas mudando de assunto, diga, você ia falar uma coisa sobre isso? Não, exato. Ia falar que você tem razão. Insegurança jurídica total e uma crise entre os poderes agravada aí agora por esse truco que o Senado e a Câmara deram. Bom, Vera, aconteceu, né? Bolsonaro reagindo ao encontro de Lula e Macron. Só lembrando, né? O Lula teve um encontro lá na França, naquele tour europeu. E todo mundo estava esperando, enquanto o Bolsonaro estava lá no Oriente Médio, todo mundo esperando uma reação do presidente. Ele não falou na altura, mas falou agora. Exato. A gente com o Bolsonaro nunca perde por esperar. Você pode prever a reação dele e prever quantos dias ela vai... E dizer que não dá para saber quantos dias ela vai demorar, mas que ela virá. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Bingo! Lá foi ele reagir, vestiu essa carapuça e aí fez uma série de ofensas ao Macron, uma coisa meio infantiloide, dizendo eles não preservaram a floresta deles e agora vem cobrar do Brasil, e associando o fato de ter recebido Lula à corrupção, enfim, coisas que certamente não ajudarão o Brasil a destravar suas relações diplomáticas com a França. É verdade que a França tem interesses próprios e que, por isso, por exemplo, impede que o acordo União Europeia e Mercosul vá para frente? Sim, verdade.
Mas quando você tem um jogo geopolítico em que um dos lados é mais forte que você, o que você faz? Você fica chamando ele de feio, bobo e chato? Ou você adota uma estratégia inteligente do ponto de vista diplomático para se contrapor a eventuais embargos, a dificuldades e mostrar os ganhos do acordo? Porque o acordo tem ganhos para os dois lados, né? Só precisa ser calibrado. E o que a França está dizendo? Está dizendo que o acordo não vai para frente porque o Brasil não cumpre as metas de meio ambiente e de combate ao aquecimento global. É só a França que está dizendo isso? Não é só a França. Vários parceiros europeus importantes estão na mesma toada. Hoje mesmo no Globo a gente tem uma entrevista do embaixador da Alemanha dizendo que o Brasil não é confiável nessa pauta ambiental, que ele adota muito greenwashing, ou seja, diz que vai fazer ali uma série de conquistas e cumprir metas verdes, mas na verdade não faz nenhum tipo de esforço para chegar a cumprir essas metas. Então, a desconfiança em relação ao Brasil não é só da França, não é uma birra do Macron, é algo que está difundido pelo mundo e muito difundido na Europa, um continente que tem aí sérias restrições à política do governo Bolsonaro. Não é com cara feia nem com muxoxo que se combate esse estado de coisas, porque isso não destrava a situação do país. Mas o Bolsonaro é muito previsível, ele tem essa insegurança atávica em relação ao modo como ele é percebido no exterior, porque no fundo ele sabe que ele é um presidente que tem uma capacidade técnica aquém do que o cargo exige e que isso é visto no mundo, então ele se ressente dessa condição de pária e reage dessa maneira bastante agressiva. Não, e ainda passando informações falsas, né? Tem uma parte dessa entrevista do embaixador alemão em que ele diz que especialistas do governo teriam dito para ele oficialmente que o índice de desmatamento ia cair, quando na verdade aumentou. Quer dizer, no mínimo uma molecagem, né? Como é que se faz diplomacia assim? Pois é. Exato. Na COP, esses dados ambientais também foram todos eles mascarados, Carol. Todos eles meio torcidos, retorcidos. É isso. É bizarro demais. Bom, vamos para a parte partidária aqui da nossa conversa, começando pelo PSDB, continua aquela novela, agora foi o hacker. Tem sempre um hacker, né, gente? Quando dá algum chabu, não, foi o hacker que invadiu e aí deu problema e tal. Foi o hacker. Aí tem um hacker, né? Que coisa grave. Um hacker numa prévia, como a gente disse ontem, uma prévia bancada com dinheiro público, uma prévia para escolher um candidato à presidência da República. Diante de algo assim tão grave, o correto seria o quê? Pedir para a Polícia Federal investigar. Mas o PSDB não. Ele quer investigar ele próprio, 10 dias, a ocorrência do hacker. Gente, eles levaram todos esses dias para sequer entender o que tinha acontecido. Aí surgiram com essa história do hacker. Como que um partido que está catando cavaco e não está entendendo nada do que aconteceu com o próprio processo de votação vai investigar um hacker e chegar a alguma conclusão? O partido está enrolando, ele não sabe o que fazer, também não quer que a Polícia Federal o investigue e vai tentar enrolar e até lá arrumar um outro jeito de fazer essas prévias, talvez no palitinho, no sorteio de papelzinho. Eu não sei como vai ser que eles vão escolher o candidato, mas é um vexame histórico esse, de um partido que já teve a presidência da República em 2 governos. É um partido que está totalmente perdido, não sabe como se posicionar, não sabe como escolher o seu candidato. Poderia ter tido nessas prévias uma chance de se oxigenar e de mostrar suas ideias, o que ele quer para o Brasil, mas está fazendo com que esse processo culmine num espetáculo bizarro, de ridículo atroz. Podemos, com a filiação do general Santos Cruz, falamos ontem aqui sobre isso, né? Hoje oficializou. Falamos. Oficializou, ele fez um discurso lá contra o que ele chamou de extremos dos dois lados, né? O Bolsonaro de um lado e o PT de outro, na ótica dele. Muita gente questiona esse tipo de colocação, porque Bolsonaro já teria dado demonstrações de desapreço à democracia, enquanto o PT, por mais problemas que tenha tido e tenha sofrido impeachment por problemas econômicos e tenha tido vários dirigentes presos por questão de corrupção, nunca atentou contra a democracia. Mas, ainda assim, para uma boa parcela da população, essa dicotomia está colocada
e o general Santos Cruz, como alguém do campo da direita, coloca o PT do outro lado como um extremo ali, fez esse discurso pró-Moro, e aí o partido agora vai se dedicar a filiar mais pessoas, deve trazer uma parcela do MBL, vai trazer alguns oriundos do Partido Novo para tentar crescer e vitaminar a candidatura do Moro, enquanto isso tentando alianças com outros partidos. Bocardi, a União Brasil fez um jantar nessa semana em Brasília, na casa de um dos seus dirigentes, o Rueda, e nesse jantar é que surgiu essa história de que o ex-ministro Mandetta estaria abrindo mão da pré-candidatura dele a presidente. Isso vazou. Criou-se um zum de que a União Brasil iria apoiar o Moro. E hoje eu falei com a ACM Neto, o Mandetta também se manifestou, outros ex-DEM se manifestaram. Olha, não é bem assim, a gente não desistiu de ter candidato, etc. Mas a verdade é que uma resistência que havia da parte do DEM ao Moro está sendo, sim, bastante dirimida, está sendo ali atenuada. E o ACM Neto não descarta a possibilidade de que o partido lá na frente, de fato, apoie o Moro. Ele diz que isso conta, inclusive, com a simpatia, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado, que era um bolsonarista, que estaria se afastando do Bolsonaro, se aproximando do Sérgio Moro. Então, tudo isso é motivo de preocupação para o bolsonarismo, né? Aquilo que a gente imaginou que poderia acontecer, o Moro se infiltrar num eleitorado bolsonarista, inclusive na base de apoio dele, está acontecendo nessas primeiras semanas depois do anúncio da pré-candidatura do ex-ministro. E com a ajuda do próprio Bolsonaro, talvez, né, Vera? Porque o Bolsonaro, entrando no PL, colocou água no chope do acordo que o PL tinha com o ACM Neto na Bahia para apoiá-lo ao governo do Estado. Parece que agora o Bolsonaro vai apoiar outro candidato, que é o João Roma, que era afiliado político do ACM Neto, mas romperam, né? Pois é, ministro. Quer dizer, aí colocando água no chope dessa aliança do PL com a ACM Neto na Bahia, empurra um pouquinho mais a União Brasil para o colo do Moro, né? Empurra. A ACM Neto é um que historicamente não tinha grande simpatia pelo Moro, como muitos da política tradicional não têm, porque consideram o Moro responsável pelo que eles chamam de criminalização da política, né? Algo que em 2018 foi muito prejudicial para esses partidos tradicionais, viram suas votações caírem, etc. Mas, diante disso, do desgaste do presidente nas pesquisas, da pouca abertura que existe para ele no Nordeste, Bolsonaro vai muito mal no Nordeste, e desse veto a acordos regionais com o PL e outros partidos, tudo isso vai dificultando o apoio a ele, Carol. Tem também a questão do PMDB. Alguém até perguntou aqui, o que a Vera vai falar sobre a questão aí? É para valer a história da Simone Tebet? Eu não acredito que MDB, seja para valer. Eu falei PMDB, ainda estou no antigo. Mas indo e voltando Só em relação perdeu a o P, mas não mudou nada. Não mudou nada. Está mais perto do PMDB recente do que do MDB histórico lá de verdade, trás. Boa, Vera. Exato. O MDB fez esse pré-lançamento como que para garantir ali um espacinho no jogo, entendeu, Bocardi? Eu não quero ficar fora totalmente das negociações que vão levar a alguma aliança ou que vão levar a um nome da terceira via. É pouco provável que o partido insista no nome da senadora Simone Tebet, embora eu acho que exista espaço para a candidatura de uma mulher, um espaço para crescimento de presença feminina, inclusive nessas chapas ao executivo, etc. Mas não é da natureza do MDB querer ser protagonista em eleições presidenciais. Isso não acontece desde a eleição de 1994, em que eles tiveram a candidatura do Quércia. Desde então, ou ficaram soltos ou foram em parceria ou com o PT ou com o PSDB. Minto, eles lançaram a candidatura do Meirelles, é verdade. Fizeram isso porque eles tinham a presidência no governo Temer, então acharam que precisavam defender o legado. O Meirelles queria muito ser candidato, bancou a própria candidatura, então foi um ponto fora da curva. Mas eu não vejo isso voltando a acontecer agora. Mesmo a senadora Simone Tebet, ela é bem cética em relação a essa possibilidade. Às vezes em que eu conversei com ela a esse respeito, ela demonstra vontade de participar do debate, ela tem consistência para participar do debate,
Mas eu acho que ela não vê muito espaço nem no tabuleiro eleitoral e nem na direção partidária para bancarem, para darem uma estrutura para ela fazer uma campanha realmente para valer. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Tem muitos partidos que sonham com a senadora Simone Tebet como uma vice excelente ali para dar robustez, para trazer essa presença feminina para uma chapa. Então, acho que o MDB vai acabar sendo cortejado por outros partidos para que ela seja vice em alguma chapa. Eu acho isso mais provável. Vamos com a música, gente? Vamos com a música. Bolsonaro ficou tão triste, escolhi uma música romântica, francesa, para enaltecer o amor aí, para ele não ficar se sentindo assim tão preterido, porque o amor está no ar entre o Macron e o Lula. Uma música romântica para este fim de tarde. Ai, quanto amor. Amor. Fico imaginando eles dançando, né? Claro que um de cada lado. É isso, gente. Amor Valeu, está no Vera ar. Magalhães. E o Macron ainda vai condecorar o Randolfo Rodrigues, então o amor tá rolando forte. Pra piorar, dependendo, né? Ou pra Pra melhorar. piorar a dor de cotovelo do presidente. Tchau, Valeu, gente. tchau, boa noite. Beijo, Vera.